Oi, gente, bom dia, paz do Senhor, graça e paz, shalom. Vamos nos conectar em Apocalipse? Vamos para o primeiro capítulo de Apocalipse, ok? Vamos lá. Introdução e tema do livro. Revelação de Jesus Cristo que Deus lhe concedeu para mostrar a seus servos os conhecimentos que em breve devem se realizar. E que ele, por intermédio do seu anjo, expressou ao seu servo João, o qual comprovou tudo quanto viu da palavra de Deus e o testemunho de Jesus Cristo. Bem-aventurados os que leem, bem como os que ouvem as palavras desta profecia e obedecem às orientações que nela estão escritas, porquanto o tempo desses eventos está às portas. Saudação às sete igrejas da Ásia. João, as 7 igrejas que estão na província da Ásia. Graça e paz a vós outros, da parte daquele que é, que era e que há de vir, e da parte do sétuplo Espírito que o assiste diante do seu trono, e de Jesus Cristo, que é a testemunha fiel, o primogênito entre os mortos e o soberano dos reis da terra. Ele, que nos ama e, mediante seu sangue, nos libertou de todos os nossos pecados e nos constituiu reino e sacerdotes para servir a Deus, seu Pai. A ele, portanto, sejam glória e domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Eis que ele vem com as nuvens, e todo olho o verá, até mesmo aqueles que o transpassaram, e todas as tribos da terra se lamentarão por causa dele. Certamente assim será. Amém. Eu sou o Alfa e o Ômega, declara o Senhor Deus, aquele que é, que era e que há de vir, o Todo-Poderoso. Jesus aparece em revelação a João na ilha de Patmos. Eu, João, irmão do vosso companheiro de sofrimento, no reino e na perseverança na fé, em Jesus, estava na ilha de Patmos por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus. E no dia do Senhor, achei-me exaltado no espírito, quando ouvi atrás de mim uma voz forte como o som de uma trombeta, que dizia: escreve em um livro o que vê, e envia a essas 7 igrejas, Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Voltei-me para observar quem falava comigo, e voltando-me vi 7 candelabros de ouro, e entre os candelabros alguém semelhante a um ser humano, vestindo uma longa túnica que chegava aos seus pés, e um cinturão de ouro ao redor do peito. Sua cabeça e seus cabelos eram brancos como a lã, tão brancos quanto a neve, e os seus olhos como uma chama de fogo. Seus pés reluziam como metal, quando é refinado em fornalha ardente, e a sua voz como o som de muitas águas. Tinha em sua mão direita 7 estrelas, e de sua boca saía uma espada com 2 gumes afiados. Seu rosto era como o próprio sol quando brilha em todo o seu esplendor. Assim que o admirei, caí aos seus pés como se estivesse morto. Então ele colocou a sua mão direita sobre mim e disse: não temas, eu sou o primogênito e o último, o primeiro e o último.
Eu sou o que vive, estive morto, mas eis que estou vivo por toda a eternidade, e possuo as chaves da morte e do inferno. Portanto, escreve sobre tudo o que tens visto, tanto os eventos que se referem ao presente, como aqueles que sucederão depois desses. Este é o mistério das 7 estrelas, que viste na minha mão direita, e dos 7 candelabros de ouro. As estrelas são os anjos das 7 igrejas, e os 7 candelabros são as 7 igrejas. Carta à igreja de Éfeso. Ao anjo da igreja de Éfeso escreve: assim declara aquele que tem as 7 estrelas na mão direita e anda no meio dos 7 candelabros de ouro. Conheço as tuas obras, tanto no teu trabalho árduo como na tua perseverança, e que não podes tolerar pessoas más, e que puseste à prova aquele que a si mesmo se declara apóstolo, mas não são, e descobriste que eram impostores. Tens perseverado e suportado sofrimento de toda espécie por causa do meu nome, e não te deixaste desfalecer. Entretanto, tenho contra ti o fato de que abandonaste o teu primeiro amor. Recorda-te, pois, de onde caíste, e arrepende-te, e volta à prática das primeiras obras, porquanto se não te arrependeres, em breves virei contra ti e tirarei do teu candelabro do teu lugar. Tens, contudo, a teu favor que odeias as práticas dos nicolaítas, e as quais eu também odeio. Quem tem ouvidos, repreenda o que o Espírito declara às igrejas. Ao vencedor darei o direito de comer da árvore da vida, que está no paraíso de Deus. Carta à igreja de Esmirna. Ao anjo da igreja em Esmirna escreve: aquele que é o primeiro e o último, que foi morto e ressuscitado, faz as seguintes afirmações: conheço as tuas aflições e a tua pobreza, contudo, tu és rico. Conheço a blasfêmia dos que dizem judeus, mas não são. Pelo contrário, são sinagogas de Satanás. Não temas nada do que está prestes a sofrer. Eis que o diabo está para lançar alguns de vós na prisão, a fim de que sejais provado, e sofrereis perseguições durante 10 dias. Sê fiel até a morte, e eu te darei a coroa da vida. Aquele que tem ouvido, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O vencedor de maneira alguma sofrerá a punição da segunda morte. Carta à igreja de Pérgamo. Ao anjo da igreja de Pérgamo escreve: assim declara aquele que tem a espada de 2 gumes afiadas. Conheço o lugar em que vives, onde se encontra o trono de Satanás. Apesar disso, permaneces fiel ao meu nome e não renunciaste à tua fé em mim, nem mesmo quando Antipas, minha leal testemunha, foi morto nessa cidade onde Satanás habita. Tenho, contudo, contra ti algumas admoestações, porquanto tens contigo os que seguem a doutrina de Balaão, que ensinou Balaque a armar ciladas contra os filhos de Israel, induzindo-os a comer alimentos sacrificados a ídolos e a se entregarem à prática da prostituição. Além disso, tens também alguns que semelhantemente seguem a doutrina dos nicolaítas. Diante do exposto, arrepende-te, caso contrário, logo virei contra ti, e contra eles pelejarei com a espada da minha boca. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas.
Ao vencedor proporcionarei o maná escondido, bem como lhe darei uma pedra branca, e sobre essa pedra branca estará grafado o meu novo nome, o qual ninguém conhece, a não ser aquele que o recebe. Carta à igreja de Tiatira. Ao anjo da igreja em Tiatira escreve: assim declara o Filho de Deus, cujos olhos são como chama de fogo e os seus pés como bronze reluzente. Conheço as tuas obras, o teu amor, a tua fé e o teu ministério, e a tua perseverança, bem como sei que estás servindo muito mais agora do que no início. No entanto, tenho contra ti o fato de que toleras Jezabel, aquela mulher que se diz profetiza, porém com os teus ensinos ela seduz e induz os meus servos à imoralidade sexual e a comerem alimentos sacrificados a ídolos. Concedi-lhe o tempo para que se arrependesse da sua prostituição, mas ela não quer arrepender-se. Portanto, eis que a farei adoecer e enviarei grande aflição sobre aqueles com quem ela cometer adultério, a não ser que se arrependam das suas más ações. Matarei os seguidores desta mulher, e todas as igrejas saberão que eu sou aquele que sondo a mente e corações. E, portanto, retribuirei a cada um de vós de acordo com as vossas obras. Todavia, aos demais que estão em Tiatira e que não seguem a doutrina desta mulher e não arrependeram, como eles costumam falar, os profundos segredos de Satanás afirmo: não colocarei outra carga sobre vós. Tão somente apegai-vos com firmeza ao que tendes, até que eu venha. Ao vencedor, aquele que permanecer nas minhas obras até o fim, eu lhe darei autoridade sobre as nações. Ele as governará com o cetro de ferro e as reduzirá a pedaços como se fossem vasos de barro. Eu lhe concederei autoridade semelhante à que recebi de meu Pai. Também lhe darei a estrela da manhã. Aquele que tem ouvido, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Carta à igreja de Sardes. Ao anjo da igreja em Sardes escreve: assim declara aquele que tem os 7 Espíritos de Deus e as estrelas. Conheça as tuas obras, que tens fama de estar vivo, mas de fato estás morto. Se alerta e fortalece o que ainda resta e estava prestes a morrer, porque não tenho encontrado integridade em suas obras diante do meu Deus. Portanto, lembra-te daquilo que tens recebido e ouvido. Obedece e arrepende-te, porquanto se não estiveres vigilante, virei como um ladrão, e tu não saberás em que horas virei contra ti. Contudo, tens em Sardes algumas pessoas que não contaminaram suas vestes. Elas caminharão comigo, vestidas de branco, pois são dignas. Assim o vencedor andará trajado com vestes brancas, e de modo algum apagarei o seu nome do livro da vida. Pelo contrário, reconhecerei o seu nome na presença de meu Pai e dos anjos. Aquele que tem ouvido, compreenda o que o Espírito diz às igrejas. Carta à igreja de Filadélfia. Ao anjo da igreja em Filadélfia escreve: assim declara aquele que é santo e verdadeiro, que possui a chave de Davi, o que abre e ninguém fecha, o que fecha ninguém abre.
Conheço as tuas obras. Eis que tenho colocado diante de ti uma porta aberta, que ninguém a pode fechar. Tens pouca força, mas obedeceste às minhas palavras e não negaste o meu nome. Farei aos das sinagogas de Satanás, aos que se dizem judeus e não são, mas mentem. Sim, farei que venham adorar prostrado aos teus pés e saibam que eu te amo. Porque deste atenção às minhas exortações, quanto a suportar o sofrimento com paciência. Eu igualmente te livrarei da hora da tribulação, que virá sobre todo o mundo, para pôr à prova os que habitam sobre a terra. Eis que venho sem demora, conserva o que tens, para que ninguém possa roubar a tua coroa. Farei do vencedor uma coluna no templo do meu Deus, de onde jamais sairá. Escreverei nele o nome do meu Deus e o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém, que desce do céu e da parte do meu Deus, e igualmente escreverei nele o meu novo nome. Aquele que tem ouvido, compreenda o que o Espírito diz às igrejas. Ao anjo da igreja que está em Filadélfia, escreve: assim declara o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o soberano da criação de Deus. Conheço as tuas obras, sei que não és frio e nem quente. Antes fosse frio ou quente. E por esse motivo, porque és morno e não és frio nem quente, estou a ponto de vomitar-te da minha boca. E ainda dizes: estou rico, conquistei muitas riquezas e não preciso de mais nada. Contudo, não reconheces que és miserável, digno de compaixão, pobre, cego e que está nu. Portanto, ofereço-te este conselho: adquire de mim ouro refinado no fogo, a fim de que enriqueças, roupas brancas, para que possas cobrir a sua vergonha ou a sua nudez. E compra o melhor colírio, para que, ao ungir os teus olhos, possam enxergar claramente. Eu repreendo e corrijo todos quanto eu amo. Sê, pois, diligente e arrepende-te. Eis que eu estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele, e ele comigo. Ao vencedor eu lhe concederei que se assente comigo no trono do meu Pai, assim como eu me sentei. Aquele que tem ouvidos, compreende o que o Espírito diz às igrejas. A visão da majestade de Deus. Depois desses acontecimentos, observei uma porta no céu, e a primeira voz que eu ouvira foi como voz de trombeta, falando comigo. Chamou-me. Sobe até aqui, e eu te revelarei os eventos que devem ocorrer depois destes. Imediatamente me vi absolutamente tomado pelo Espírito, e diante de mim estava um trono no céu, e nele estava sentado alguém. Aquele, pois, que estava sentado tinha a fisionomia semelhante às pedras lapidadas de diamantes e sardônio ao redor do trono. Reluzia um arco-íris parecendo uma esmeralda. Também ao redor do trono havia 24 outros tronos. Via sentados sobre eles 24 anciões, vestidos de branco e com coroas de ouro sobre a cabeça. Do trono emanavam relâmpagos, vozes, trovões,
Perante ele estavam acesas 7 lâmpadas de fogo, que são os 7 Espíritos de Deus. E diante do trono ainda havia algo semelhante a um mar de vidro, translúcido como um cristal. No centro, circundando o trono, havia 4 seres viventes cobertos de olhos, tanto na frente como nas costas. O primeiro aparentava um leão, o segundo era semelhante a um touro, o terceiro tinha um semelhante como de homem, o quarto parecia uma águia em pleno voo. Cada um desses seres tinha 6 asas e eram repletos de olhos, tanto ao redor como por baixo das asas. Dia e noite proclamavam sem cessar: Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus, o Todo-Poderoso, aquele que era, que é e o que há de vir. Toda vez que os seres viventes exclamavam glória, honra e graça àquele que está sentado no trono e que vive para todo sempre, os 24 anciões se prostram diante daquele que está sentado no trono e adoram aquele que vive para todo sempre. Eles lançam suas coroas diante do trono e declaram: Nosso Senhor e nosso Deus, Tu és digno de receber toda a glória, toda a honra e todo o poder. Porquanto Tu és o Criador de tudo, e por Tua soberana vontade, tudo que há foi criado e veio a existir. A visão do livro do Cordeiro. Então observei na mão direita daquele que está sentado no trono do livro, em forma de rolo, escrito de ambos os lados e selado com os 7 selos. Vi também um anjo forte que proclamava com grande voz: Quem és digno de abrir o livro e lhe romper os seus selos? No entanto, não havia ninguém, nem no céu, nem na terra, nem debaixo da terra, que pudesse abrir o livro e nem ao menos olhar para ele. E eu chorava muito, porque não se encontrou ninguém que fosse digno de abrir o livro e olhar para ele. Então um dos seus anciões consolou-me, afirmando: Não chores, pois o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para abrir o livro e romper os seus 7 selos. Nisso aconteceu que reparei no meio do trono dos 4 seres viventes e entre os anciões, em pé, um cordeiro que parecia estar morto, e tinha 7 chifres e 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus, enviado a toda a terra. Ele veio e pegou o livro na mão direita de quem estava sentado no trono. E assim que recebeu, os 4 seres viventes e os 24 anciões prostraram-se diante do cordeiro. Cada um deles tinha uma harpa e taças de ouro cheias de incensos, que são as orações dos santos. E eles cantavam um hino novo: Tu és digno de tomar o livro e abrir os seus selos, porque foste morto, e com o teu sangue compraste para Deus os homens de toda tribo, línguas, povos e nações. Tu os constituíste reinos e sacerdotes para o nosso Deus, e assim reinarão sobre a terra. Então reparei e também ouvi a voz de uma grande multidão de anjos ao redor do trono e dos seres viventes e dos anciões, cujo número era de milhares de milhares e milhões de milhões. Eles proclamavam em voz alta: Digno és o cordeiro que foi morto,
de receber a plenitude do poder, riqueza, sabedoria, força, honra, glória e louvor. Em seguida, ouvi todas as criaturas existentes no céu e na terra, debaixo da terra e no mar e tudo o que neles há, que exclamavam: ao que está sentado no trono e ao Cordeiro sejam o louvor, a glória, a honra, o domínio pelos séculos dos séculos. E os 4 seres viventes bradavam: Amém. E os anciões igualmente prostraram-se e o adoraram. O Cordeiro abre o primeiro selo. Observei quando o Cordeiro abriu o primeiro selo dos 7 selos, primeiro dos 7 selos. Em seguida, ouvi um dos seres viventes exclamar com voz de trovão: vem. Olhei e diante de mim estava um cavalo branco, e seu cavaleiro empulhava um arco, e foi-lhe outorgado uma coroa, e ele cavalgava alternadamente como vencedor, determinado a vencer. O segundo selo. Quando ele abriu o segundo selo, ouvi o segundo ser vivente bradar: vem! Então partiu outra cavalgadura, um cavalo vermelho, e ao seu cavaleiro foi concedido o poder de tirar a paz da terra, de modo que os homens matassem uns aos outros. Ele foi entregue também uma grande espada. O terceiro selo. Quando o Cordeiro abriu o terceiro selo, ouvi o terceiro ser vivente convocar: vem! Então reparei que eis um cavalo preto, e o seu cavaleiro ostentava na sua mão uma balança. Então ouvi o que parecia uma voz grave vinda dentre os 4 seres viventes, exclamando: 1 quilo de trigo por 1 dinheiro, e 3 quilos de cevada também por 1 dinheiro, mas não destruas o azeite e o vinho. O 4º selo. Quando ele abriu o 4º selo, ouvi a voz do 4º ser vivente clamar: vem! E olhei, e diante de mim estava um cavalo amarelo pálido. Seu cavaleiro chamava-se Morte, e o lugar dos mortos o seguia de perto. Foi-lhe dado o poder sobre um dos 4 de toda a terra, a fim de que matassem a espada, pela fome, por meio de pestilência e pelos animais selvagens da terra. O 5º selo. Quando ele abriu o 5º selo, contemplei debaixo do altar as almas daquele que haviam sido mortos por causa da palavra de Deus e do testemunho que proclamavam. Eles exclamavam com grande voz: até quando, ó soberano, santo e verdadeiro, esperarás para julgar os que habitam em toda a terra e vingar o nosso sangue? Então para cada um deles foi entregue uma vestidura branca, e foi-lhe orientado que aguardassem ainda um pouco mais, até que se completasse o número dos seus irmãos, que como eles foram servos, e que da mesma forma também deveriam ser mortos. O 6º selo. Vi quando ele abriu o 6º selo. Então aconteceu um enorme terremoto. O sol ficou escurecido, como coberto com roupa de luto, e toda a lua se tornou vermelha, como se estivesse ensanguentada. E as estrelas do firmamento caíram sobre a terra, como figos verdes derrubados da figueira por um terrível vendaval.
E assim o céu foi recolhido como um pergaminho quando se enrola. Então todas as montanhas e ilhas foram removidas de seus lugares. E aconteceu que os reis da terra, os príncipes, os generais, os ricos e os poderosos, todos, enfim, escravos e livres, buscaram refugiar-se em caverna e entre as rochas das montanhas. Então passaram a berrar para as montanhas e rochedos: caiam sobre nós e ocultem-nos da face daquele que se assenta no trono da ira do Cordeiro. Porquanto eis que é chegado o grande dia da ira deles, e quem poderá sobreviver? Os 144.000 israelitas selados. Depois desses eventos, observei 4 anjos em pé nos 4 cantos da terra, com a missão de reter os 4 ventos da terra e enviar e evitar que qualquer massa de ar fosse soprado sobre a terra, o mar e sobre qualquer árvore. Então vi um outro anjo subindo do oriente, tendo o selo do Deus vivo. Ele bradou com voz grave aos 4 anjos a quem havia sido concedido poder para produzir destruição na terra e no mar. Não danifiqueis a terra, nem o mar, nem as árvores, até que selemos a testa dos servos do nosso Deus. Então me foi revelado o número dos que foram selados: 144.000 de todas as tribos de Israel. Da tribo de Judá foram selados 12.000, da tribo de Ruben 12.000, da tribo de Gade 12.000, da tribo de Azer 12.000, da tribo de Naftali 12.000, da tribo de Manassés 12.000, da tribo de Simeão 12.000, da tribo de Levi 12.000, da tribo de Isacar 12.000, da tribo de Zebulon 12.000, da tribo de José 12.000, da tribo de Benjamim 12.000. E a enorme multidão de cristãos. Em seguida olhei e diante de mim descortinava-se uma grande multidão, tão vasta que ninguém podia contar, formada por pessoas de todas as nações, tribos, povos e línguas. Estavam em pé diante do trono do Cordeiro, vestidos com túnicas brancas, empunhando folhas de palmeira, e proclamavam com grande voz: a salvação pertence ao nosso Deus, que se assenta